correspondência, no princípio, até uma certa correspondência, que na minha época a gente lia correspondência do dia do secretário do dia. Ah, não? Eu achei que lia correspondência. Veio, mas a gente larga uma vez a cada uma vez. Não, essa sim, mas até que o 20 ou. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Novo Cabrais, 8ª legislatura, primeiro período legislativo, ano 2025. Presidente vereador Álvaro Luiz Scheffer. Sessão ordinária realizada em 21/7/2025. Expediente do dia. Comunico assistência que não é permitido nenhum tipo de manifestação durante a sessão, conforme norma regimental. Com o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Peço à senhora secretária para fazer a chamada dos nobres vereadores. Todos os vereadores presentes nesta casa. Dispensadas as formalidades regimentais, peço ao nobre vereador Vilmei de Lacerda para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Coloque em votação a ata de número 21 de 2025, da sessão ordinária realizada no dia 14/7/2025. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. A ata da sessão ordinária de número 21 de 2025 aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos expedientes da presente sessão. Projeto de lei número 68 de 2025. Institui gratificação mensal a agente de contratação, pregoeiro e de compras do Poder Executivo de Novo Cabrais. Projeto de lei número 74 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar engenheiro civil em caráter emergencial e de altas providências. Projeto de lei 75 de 2025. Autoriza o município a realizar termo de cessão de uso com a Associação de Desenvolvimento do Portado, ADEC, e de altas providências. Projeto de lei 76 de 2025. Institui o programa de incentivo à fruticultura no município de Novo Cabrais e de altas providências. Projeto de lei número 12 de 2025, de autoria dos vereadores Eduardo Menezes, Valnei Rios, Camila Fritz, Álvaro Luiz Scheffer, Moisés Mentini, Valério Labal. Autoriza a criação de cargo de porteiro na instituição de ensino da Administração Pública de Novo Cabrais. Proposições diversas. Pedido de informação número 93 de 2025, de autoria do vereador Valério Luiz Labal. Solicita informações referentes à Expo Cabrais 2023, especificamente relacionadas à contratação da dupla Adson e Alana. Solicito que sejam encaminhados os seguintes documentos. 1. Cópia de contrato firmado com Adson e Alana para participação ou prestação de serviços no evento. 2. Empenho e dados orçamentários relacionados à contratação. 3. Comprovante de pagamento efetuados, incluindo valores, datas e formas de pagamento. Pedido de informação número 94 de 2025, de autoria da vereadora Camila Fritz. Solicito que sejam apresentados todos os servidores atualmente que recebem FG, especificando nome dos servidores beneficiados, o valor individual recebido por cada um a título de função gratificada. 3. Qual o acréscimo de funções que gerou a função gratificada? O FG para cada servidor. Justifique. Pedido de providência número 42 de 2025, de autoria do vereador Valério Luiz Labal, que sejam tomadas as devidas providências para o conserto da estrada, incluindo serviços de patrulhamento da via, roçado das margens e
texto da propriedade do Sr. Cleiton Nitz, até o último morador. Pedido de providência número 43 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval. Solicita ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor responsável pela iluminação pública, que sejam tomadas as providências necessárias para a recolocação das luminárias na Avenida Carlos Arthur Miller. Pedido de providências número 44 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, que sejam adotadas medidas para a recolocação das placas de identificação ou o nome das ruas às esquinas do perímetro urbano da cidade. Indicação número 49, de autoria do vereador Moisés Trentini, que o Executivo Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, estude a viabilidade de utilização de rejeito de calcário, a manutenção e melhoria das estradas no interior do município. Seria isso, senhor presidente. Passamos para o grande expediente. Comunica aos nobres vereadores que cada um poderá usar a palavra durante no máximo 10 minutos. Espaço destinado a assuntos gerais de interesse público e proposições de tramitação na casa. Passa a palavra a vereadora Camila. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, público presente nesta casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Deixa eu anotar. Continuando, meu cumprimento a todos. Hoje eu venho aqui a essa tribuna para esclarecer um fato. Primeiro, quero perguntar ao líder de bancada do PT, colega Vilney. Alguma vez nessa casa foi falado sobre proibir caronas ou fazer algum projeto de lei sobre isso? Colega Vilney, alguma vez eu falei sobre isso? Proibir? Não. Tá bom, obrigada. Então, um fato que aconteceu na última sexta-feira, após uma reunião realizada no CRAS, com a presença do prefeito, vice-prefeito, motoristas, funcionários que utilizam o transporte escolar e o grupo de voluntários. Durante esse encontro, o senhor prefeito, ou vice, falou que eu teria feito uma denúncia, ou que estaria fazendo um dossiê para denunciar o prefeito sobre as caronas no transporte escolar. O que eu queria proibir. Coisas que eu jamais falei. Jamais. Quero deixar bem claro que jamais faria algo tão baixo nesse sentido, que prejudicasse as pessoas que trabalham diariamente, especialmente ao grupo de voluntárias, que desenvolve um trabalho exemplar dentro do nosso município, pelo qual eu tenho maior respeito e admiração. Portanto, senhor presidente, desafio aqueles que estão espalhando áudios por aí, mentiras. Apresente as provas. Cadê a denúncia? Porque se tem coragem de fazer uma acusação grave, que eu recebia vários áudios falando, deve ter provas. Quero ver, mostrem isso. E pelo que a colega Ângela relatou esses dias, quem acionaram o Ministério Público contra nós era o senhor prefeito, por causa do projeto de lei dos monitores no transporte escolar. Desde o início do nosso mandato, sim, temos lutando pela presença de monitores capacitados para garantir a segurança das crianças no transporte escolar. E continuaremos cobrando isso. Inclusive, no mês passado, fiz um pedido de informação para saber quais os funcionários que estão utilizando o transporte escolar, pois recebemos relatos de pais dizendo que, em alguns dias, não há lugar para as crianças sentar. Além disso, também nos chegaram preocupações sobre situações ocorridas dentro do ônibus. No mês passado, ocorreu 3 casos de discriminação racial. Os pais querem saber quem são os responsáveis por acompanhar suas crianças, pois se não há um monitor fixo, quem vai ser o responsável por isso? E essa é uma cobrança legítima de mim, da comunidade, que nós, como vereadores, temos o dever de apresentar.
Quero deixar claro que não temos poder algum de proibir caronas. Essa é uma decisão que cabe exclusivamente ao senhor prefeito. Sim. Só para dizer que eu tinha tomado um susto quando eu vi nas redes sociais, porque alguns vereadores estavam recebendo xingamentos, né? Nada contra ser postadas indignações no Facebook, mas da forma como acontece, né? Na sexta-feira mesmo a gente soube o que tinha acontecido no CRAS, e eu só queria entender o porquê, se nunca foi falado aqui na Câmara esse assunto sobre proibir caronas. Inclusive, eu gostaria de relembrar quantas vezes já foi pedido aqui nessa casa, em legislatura anterior, e até mesmo pelo Parlamento Juvenil, e indicado transporte público. O vereador Moisés está aqui, ele mesmo citava isso, né? E quando foi que a gente falou? Não foi falado. Então, até eu estive conversando com o presidente para que seja encaminhado um ofício convocando o prefeito e o vice está aqui na casa hoje, para que venham dar esclarecimento se eles sabem de onde que surgiu isso. Eu perguntei na rede social de onde que surgiu aquela conversa, mas não me responderam, né? Mas as acusações, as mensagens que até mesmo a colega Camila recebeu foram bem pesadas. Obrigada pela parte. Áudios de funcionários CCs, colocando dentro dos grupos das voluntárias, caluniando, difamando a gente. Continuando o meu discurso. Sobre proibir caronas, essa é uma decisão que cabe ao prefeito. O mesmo prefeito que muitos aqui votaram e que agora está usando esse tipo de mentira para tentar virar a população contra nós. O que lamento profundamente. Repito, em nenhum momento sugeri, em nenhum momento eu falei em proibir carona a alguém, ou estivesse fazendo o dossiê, como o mesmo falou nessa reunião. Repudio totalmente esse tipo de atitude. Se o prefeito tem problema político com outros vereadores, que se resolva com eles. Não me inclui em brigas do passado, nas quais eu não tenho nada a ver. Se o problema é com fulano ou ciclano, não tente sujar o nome de nós, por interesse político. Eu sigo firme, com consciência tranquila e trabalhando pelo interesse da nossa população e para o desenvolvimento do município. Por isso, senhor presidente, estamos construindo um projeto de lei que vai alterar a Lei Municipal 1742 de 2015, que já autoriza o uso do transporte escolar para os professores. Então, a gente deu início a esse projeto hoje, e por conta do regime ele não pode ser votado. Essa matéria ela tem que ter 24 horas de antecedência para poder ser votada, né? Então, ao longo da semana, iremos montar ela, e semana que vem ela irá à votação. Porque visa buscar a harmonia e entender de forma igualitária, satisfatória e principalmente visando a segurança de toda a comunidade escolar. A Lei Municipal 1742, de 2015, autoriza o transporte de professores no município. A gente está fazendo uma lei que, então, autoriza também essas pessoas a usar. Os CIEs, que precisam do transporte para trabalhar, serventes, merendeira, bibliotecária, atendente de creche, demais que pessoas que auxiliam na comunidade escolar. Os pais dos alunos, quando solicitado sua presença na escola, a pedido da direção, é claro, eles também poderão usar. A gente vai ver alguma forma de atender a maior parte. Seria isso, minha nota de esclarecimento, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Valério. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, vereadoras, assistentes que muito nos honram com as suas presenças, e aqueles que nos assistem em suas casas. A vereadora Camila, colega, iniciou um tema que eu vou fazer referência também, que é fácil chegar numa reunião, não ter a solução e culpar alguém, como culpar os vereadores de oposição. Aí tu te surpreende, porque vem print, chega print para ti
de comentários que não vão a fundo e ver realmente o que tem de verídico disso e começa a agredir com postagens a respeito do comentário do que saiu aí. Quando a vereadora Camila perguntou ao vereador Vilney, quando que nessa casa alguém fez algum pronunciamento contra a terceira idade e as voluntárias? Quando que foi feito isso aqui nessa casa? Se houve denúncia, tem que trazer quem fez. Tem que mostrar. Não é chegar numa reunião de um prédio público que serve para transmitir algo de bom e não para usar um prédio público para degrinir a imagem da oposição de qualquer outro vereador. E aí os comentários são os maiores possíveis. E teve um senhor que colocou correto, explicou como funciona. No meu tempo já fazia o transporte escolar e a carona existia. Nós não tínhamos instituído as amigas voluntárias daquela época, mas a terceira idade viajava. Inclusive a minha mãe viajava. Pegava na frente de casa o ônibus. Como que eu seria contra algo disso? Para tu ter que ouvir, ler asneiras que postam sem saber? E baseado nisso, senhor presidente, eu estou entregando um requerimento à mesa que eu vou ler. O vereador que essa subscreve requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao plenário e, após aprovado ao Executivo Municipal, o seguinte: que a mesa diretora solicite parecer jurídico da Câmara Municipal quanto à possibilidade de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar possível irregularidade cometidas pelos membros do Poder Executivo Municipal. A solicitação se fundamenta nas seguintes situações que têm sido objeto de ampla repercussão, inclusive nas redes sociais. Declaração inverídica feita por integrantes do Executivo, entre eles o senhor prefeito, Leodegar Rodrigues, e o vice-prefeito Maico, em reuniões públicas e internas em prédios públicos, utilizando funcionários na rede social de ensino, com o intuito de confrontar e descredibilizar parlamentares de oposição. Uso indevido de prédios e estruturas públicas para fins políticos em ações que visam prejudicar a imagem de vereadores, com ênfase em discurso político partidário e ataques pessoais. A repercussão negativa dessas condutas, que além de possivelmente ferir em princípio da administração pública, tem gerado exposição da imagem da Câmara e de seus membros. Diante da gravidade, eu peço providência dos fatos. Isso aqui cabe uma CPI de apurar. E eu sei de uma publicação que o prefeito fez da condenação dele na rede social do município, foi denunciado por um cidadão do Ministério Público, o Ministério Público acatou a denúncia e vai averiguar a foto. Isso é uso da máquina pública em benefício próprio, isso é grave. Isso cabe à cassação dos dois, tá? Na abertura de uma sindicância, por aquilo que cometeram. Quero justificar aqui. E entre eles tem um aqui que me mandou uma mensagem hoje de manhã. Está preocupado com a situação e outras mensagens desaforadas que eu recebi. Tá? Que jamais essa casa iria fazer algo para prejudicar a terceira idade e as amigas voluntárias. Jamais ia partir dessa casa de oposição. Uma parte como uma observação, pois não. A gente fica sabendo que fizeram reunião hoje em algumas escolas e inclusive estão levando essa informação para dentro das escolas. Exatamente é o que eu tinha aqui. Hoje pela manhã, numa reunião que foi feita aí, novamente foi dito e uma mãe me ligou ao meio-dia dizendo: Valério, vocês então não querem que a gente ande, como que nós vamos ir participar das reuniões das nossas crianças na escola? Jamais nós faríamos isso. Agora tem sentido, que é uma desculpa para não ir levar o pai e a mãe na escola. Por quê? Porque eles não querem isso.
Eles querem pregar política que vem de cima. A política do desvio. A política de levar os nossos alunos em mau caminho. É isso que eles querem. Porque eles dizem, nós somos pela cartilha que vem de cima. E eu cito aqui o exemplo que Cero Branco fez, meu irmão que hoje trabalha aqui. Ele poderia ser ouvido e dar toda sexta-feira o transporte escolar. O transporte vem do interior para a cidade gratuito, para os nossos agricultores. Por que aqui não pode ser criado para a terceira idade fazer isso? Para as voluntárias o dia que elas têm? Nós estamos dando sugestão ao prefeito, como agora estamos entrando com uma emenda numa lei. As ideias nós temos, mas infelizmente lá é atacar, que é melhor. Então, quem sabe, fale com o meu irmão, que fez isso e trabalha hoje aqui, para adequar a lei, se eles não têm competência para isso, ao invés de agredir a oposição. Um outro assunto, vereadora Ângela, que causou essa semana aí, a senhora entrou com uma moção de apoio à renegociação das dívidas. Então, aqui se prega uma coisa, mas na realidade o partido faz outra. O partido do governo foi contra a securitização. Com depoimento ainda, um discurso inflamado por um deputado dizendo que são caloteiros. Esses agricultores, o agro é caloteiro. E os vereadores do Rio Grande, os deputados federais do Rio Grande, por unanimidade, por os únicos votos contrários, votaram contra a medida de apoio aos agricultores. Isso é lamentável. Nós aqui, por unanimidade, a pedido de uma vereadora do PT, apoiamos a moção, parabenizando ela pela atitude. Só que os deputados, né, nos escondidos, eles fazem outra, a ideia é outra. E eu também, aqui tenho alguns arrozeiros que me surpreendem essa semana, foi uma grande manchete, né, pelo presidente da Conab, dizendo que vão comprar arroz agora a preço acima do preço de mercado. E o preço de mercado hoje é 60, com 15 vamos pagar 75. Essa é uma grande notícia que se dá. E quem é que vão ser os beneficiados novamente para poderem vender o seu produto? Agora, se fosse o arroz tailandês que iam comprar para estoque, aí não tinha problema de preço. Aí era superfaturado, não tinha problema. Por que não faz isso com os arrozeiros que residem aqui no nosso país e compram pelo preço que iam pagar por o arroz ruim de terceira categoria, o arroz, para trazer para o mercado, botar no mercado, arroz dos próprios agricultores deste país que sustentam essa nação. Senhor presidente, eu sei que o senhor pediu para o tempo ser curto hoje, que nós temos, mas os assuntos são vários. 5 minutos de líder, senhor presidente. Eu tive essa semana, na sexta-feira, vereador Moisés, e o senhor esteve presente lá, olhando o que está se fazendo no Cortado. Mas, vereador, me surpreendeu aquele serviço que estão fazendo na NEC São Martim. O que é aquilo? O legítimo desperdício de dinheiro público, de quem não tem conhecimento do que acontece naquele arroio. De amontoar aquela pedreira, aquele monte de pedra lá. Ah, mas o município vai pegar o cascalho. É para isso só, para fazer política. Para distribuir o cascalho, quem sabe. Porque o cascalho é bom. Agora, para quem conhece e vê aquilo lá, e teve moradores que conhecem, o leito, não sei por que não deixaram o leito aqui, já que tinha tirado aqui a casa da NECA, por que não deixaram aqui?
Mas fizeram numa curva, botaram o cascalho solto. Quando aquilo lá tem que haver a contenção. E aí as pedras que estão lá, vereador Moisés, são pedras marrentas, que jamais vai aceitar um concreto. São pedras de ferro que não vão pegar o concreto. É um legítimo dinheiro botado fora. É o desperdício. E aproveitando aqui a visita no Cortado, pedir, e foi feito na época do atual prefeito, a ponte que tiraram do Clóvis Bilha e colocaram bueiro. Aqui é assim, aqui se tira aquilo que se dá vazão e se bota para dar menos vazão. Para quê? Para dar o problema, para prejudicar. E está lá, né? Já houve lavoura adentro, tá? Que se tome providência, senhor presidente, e que se coloque lá uma ponte e se obstrui aquela sanga que ele tanto está precisando. Era isso, senhor presidente, no momento. Não tendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, também não temos ninguém inscrito nesta noite para a tribuna livre, passamos para a ordem do dia. Eu peço à senhora secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Todos os vereadores presentes nessa casa. Passamos para proposições. Proposições diversas. Pedido de informação de número 93 de 2025, de autoria do vereador Valério Laval, que solicita informações referente a Expo Cabrais 2023, especificamente relacionados às contratação da dupla Adson e Alana. Solicito que sejam encaminhados os seguintes documentos: cópia do contrato firmado com Adson e Alana para participação ou prestação de serviços no evento, empenho e dados orçamentários relacionados à contratação e comprovantes de pagamento efetuados, incluindo valores, datas e formas de pagamento. Está em discussão o pedido de informação de número 23 do vereador Valério. Senhor presidente, isso me foi passado por um senhor que lida, está no ramo da música, das contratações de música. E me foi falado os valores pagos e os valores de mercado da época. Então vamos esclarecer isso, sem muito alarde, né, e esperar a resposta por parte do Executivo, para que a gente veja, tome as conclusões daí, se realmente é o valor de mercado da época. Nada mais a discutir sobre o pedido de informação de número 93, irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de informação de número 94 de 2025, de autoria da vereadora Camila Fritz, que lhes solicita que sejam apresentados todos os servidores atualmente que recebem FG, especificando: primeiro, nome dos servidores beneficiados. Segundo, o valor individual recebido por cada um a título de função gratificada. E terceiro, qual acréscimo de funções que gerou a função gratificada FG para cada servidor. Está em discussão o pedido de informação de número 94 da vereadora Camila. Nada a discutir, irá em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de providência de número 42, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, que sejam tomadas as devidas providências para o conserto da estrada, incluindo os serviços de patrulhamento da via, roçada das margens e de desobstrução dos bueiros, com atenção especial ao trecho da propriedade do senhor Cleiton Nitz até o último morador. Está em discussão o pedido de providência de número 42, de autoria do vereador Valério.
Senhor presidente, isso aí até me surpreende. Quando é um agricultor humilde, parece que não dá uma importância devida. Porque ele disse que não teria problema nenhum de dar o nome dele aqui. Seu Silvio Cos me procurou essa semana, chateado, sabe assim, um ar até de choro, que até o Cleito, beleza, estrada, mas para ali para adiante, logo no Cleito tem um bueiro, né, que tem que ser obstruído, tá, que ele dá água para os meninos, e a partir de lá, né, não sabe quando foi a última vez que foi até o último morador. Então já falou diretamente para o secretário, né, e o secretário disse que vai fazer, mas até hoje não. Então isso é lamentável, né, um simples agricultor ali que está lá quieto no seu lugar e não dão atenção devida que essas famílias que residem ali realmente precisam. Nada mais a discutir sobre o pedido de providência de número 42, ele irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de providência de número 43, de autoria do vereador Valério Enzo Lavallo, que solicita o Poder Executivo Municipal, por meio do setor responsável pela iluminação pública, que sejam tomadas as providências necessárias para a recolocação das luminárias na Avenida Carlos Arthur Miller. Está em discussão o pedido de providência de número 43 do vereador Valério. Senhor presidente, não é só essa avenida é total. Houve toda uma mudança que parece que o material existe, chegou essa semana, tá? Pelo que me informaram. Mas o estranho disso tudo, e eu já tinha feito outra manifestação outro dia aqui, o vereador Vilney colocava que era material. Aí depois, pelo Messenger lá do Facebook, me foi solicitado, e o problema não é material, o problema é o caminhão. Meu Deus, isso foi depois da Expocab, porque aqui tem a era antes da Expocab e tudo funciona, após a Expocab nada funciona. E os números da Expocab a gente vai falar na outra oportunidade ainda. Então, é lamentável que para quem tem 5 milhões em caixa, que dizem deve ter 6, 7, porque nada foi feito nesse município, ainda esse caminhão ainda no seu conserto. Eu ia a Candelária, me parece que eu vi esse caminhão lá, mas parece, pela indicação, já não está mais lá. Esse caminhão parece que já foi adiante. Então a gente não entende essas coisas, é listado, não é listado, se bota uma oficina, a oficina não tem condições e manda para outra. Mas eu amanhã devo ir a Candelária e devo chegar lá para realmente ver se esse caminhão está lá e qual é o problema realmente desse caminhão não está aí. É um caminhão bom, ótimo, né, para fazer a manutenção, e funcionários estão aí e querem, e material parece que existe. E aí está aí o nosso contribuinte pagando a iluminação pública, que foi pedido aqui pelos jovens aqui também, pagando a iluminação pública, e parece que é simplesmente para arrecadar fundos para dizer que está aumentando o dinheiro em caixa. Nada mais a discutir sobre o pedido de providência de número 43 do vereador Valério, irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de providência de número 44, vereador Valério Lavallo, que sejam adotadas medidas para a recolocação das placas de identificação com os nomes das ruas nas esquinas do perímetro urbano da cidade. Está em discussão o pedido de providência de número 44, de autoria do vereador Valério. Casualmente, um viajante de fora me indagou, parado na rua, onde ficaria a avenida tal. Aí a gente aqui dá a referência lá em cima, conhece todo mundo, mas eu acredito que ainda é do meu tempo, se tiver alguma ainda. Depois disso, nenhuma placa mais. Então, são questões assim que tem que priorizar, principalmente para quem vem de fora. Que hoje, quem vem de fora, vem pelo endereço. E esse endereço é fundamental que esteja nas esquinas das ruas para identificar o nome delas. Nada mais a discutir sobre o pedido de providência de número 44, irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestam.
Indicação de número 49, de autoria do vereador Moisés Serentini, que o Executivo Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, estude a viabilidade de utilizar o rejeito de calcário na manutenção e melhoria das estradas do interior do município. Está em discussão a indicação de número 49, de autoria do vereador Moisés. Senhor presidente, eu, na minha caminhada por aí, andei por estradas conservadas com esse rejeito de calcário. E é um calcário, um rejeito que se adapta muito bem em qualquer solo. É um material bem pesado, dificilmente há escoamento dele. E como nossas estradas hoje, a maioria é feita com pedra de arroio, ela fica difícil de conservar. Não que seja um material ruim, mas qualquer chuva, as pedras ficam bem à mostra, fica difícil a manutenção e a conservação. E acredito que a curto e longo prazo traria uma economia para o município muito boa, pela fácil manutenção dessas rodovias, né? E talvez trazendo menos patrolagem, menos desgaste do combustível, menos desgaste do material, porque essas pedras compactadas aí nas estradas aí termina com a patrola. Quem trabalha sabe disso. Então acredito que esse calcário, esse rejeito, praticamente lá das refinarias, saia a um baixo custo. Talvez o que encareceria mais seria o transporte, mas a longo prazo eu acredito que seria um benefício muito bom para o município. Então, se de repente a municipalidade resolver, faça o teste, faça um trecho aí, tem uma estrada de difícil acesso. Claro que as nossas estradas têm que estar envaletadas, né, do jeito que está aí, esses bueiros entupidos, não terá valia de nada isso aí também, né? Então, primeiramente, teria que valetar elas bem, fazer a patrolagem certa, que acredito que logo o retorno viria para o nosso município e a economia. Nada mais a discutir sobre a indicação de número 49, de autoria do vereador Moisés, irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Passamos para os projetos de lei. Projeto de lei de número 68, que institui gratificação mensal a agentes de contratação, pregoeiro e de compras do Poder Executivo de Novo Cabrais. E o projeto de lei de número 74, que autoriza o Poder Executivo a contratar engenheiro civil em caráter emergencial e dar outras providências. E o projeto de lei de número 75, que autoriza o município a realizar termo de cessão e uso com a Associação de Desenvolvimento do Portado, ADEC, e dar outras providências. E o projeto de lei de número 76, que institui o programa de incentivo à fruticultura no município de Novo Cabrais e dá outras providências. Então, esses 4 projetos, eles irão à votação essa noite, em bloco, né, pelo processo nominal, e o projeto de lei legislativo de número 12, este ficará na casa, de autoria dos vereadores Eduarda Menezes, Valnei Rios, Camila Fritz, Álvaro Luiz Chefe e Moisés Serentini e Valério Laval, que autoriza a criação do cargo de porteiro no quadro de cargos de provimento efetivo. Então, esse fica na casa para maiores discussões. E conforme já anunciado, o projeto de lei 68, o 74, o 75 e o 76 irão em votação. Aqui é onde que nós temos um projeto de lei de número 74, que nós vamos autorizar a contratação de um engenheiro civil em caráter emergencial, só para a comunidade cabraisense ficar a par. No dia 24 de junho de 2022, esse
esse vereador, que hoje é presidente desta casa, fazia uma indicação, né, para o Executivo Municipal para estudar a contratação já de um engenheiro para auxiliar já o existente Cláudio Cantarelli. Então, desde aquela época, a gente vê a necessidade de se ter mais um engenheiro. E hoje à noite, esta casa, com certeza, irá aprovar esse engenheiro a pedido do Executivo Municipal. Então, projeto de lei 68, 74, 75, 76 irão à votação pelo processo nominal. Ângela Gelsdorf-Dunkel. Sim. Camila Thaís Fritz. Sim. Eduarda da Silva Menezes. Sim. Giana Fabrícia Lopes de Castro. Sim. Moisés Celentini. Sim. Valério Enzo Lavão. Sim. Valnei Lius. Aprovo. Vilnei de Lacerda. Sim. Aprovados os projetos de lei 68, 74, 75 e 76. Por 8 votos a favor e nenhum voto contrário. Posso fazer um comentário, presidente? Pois não. Em 2021 chegou na casa o projeto de lei municipal número 28 daquele ano, que criava o Programa Municipal de Incentivo à Fruticultura, que vem a ter como praticamente a mesma nomenclatura do de agora, tá? Que foi aprovado. O vereador Jonas, na época, apresentou a emenda modificativa número 1 daquele ano, que se criava o Programa Municipal de Incentivo à Horticultura. Foi aprovado na Câmara o projeto com a emenda e que se tornou a Lei Municipal número 2.298, de 18 de maio de 2021. Só para esclarecer que hoje a gente concorda totalmente com esse projeto, mas já tem essa lei em vigor e, de repente, a administração também poderia passar a desenvolver mais projetos com ela. Passamos para as explicações pessoais. Passa a palavra ao vereador Moisés. Cumprimento, senhor presidente, caros colegas, servidores da casa, prefeito, vice-prefeito, secretários e a comunidade em geral aí que está aí para assistir e das redes sociais. Senhor presidente, diante dos comentários que aconteceu durante a semana aí sobre essas reuniões aí que o executivo fez aí, que acusou os vereadores da proibição das caronas, eu gostaria de deixar bem claro que eu nunca fui contra, já fiz uma indicação referente a esse transporte, da possibilidade da criação de linha de transporte municipal no nosso município. Vou ler a justificativa na época. Considerando que a população muitas vezes utiliza do ônibus escolar como principal meio de transporte para dirigir-se até o centro do município, hoje, em virtude da pandemia, essas caronas estão suspensas, o que trouxe dificuldade para muitos munícipes do interior se locomover até a cidade. Em nosso interior, basicamente, residem muitas pessoas que necessitam de transporte para fazer suas compras, pois nem todas têm como se locomover por falta do veículo, por falta de alguém que tenha disponibilidade em fazer este transporte ou não possui CNH. Devido à alta dos combustíveis, a implantação de um transporte público seria uma boa alternativa para as pessoas virem até a cidade, tendo em vista que transportes organizados com horários facilitaria a locomoção das pessoas, pois mesmo sabendo da existência de serviços do táxi no município, esses geralmente atendem mais pessoas que já se encontram na cidade. Então, essa é uma indicação que a gente já fez lá em 2021 e que eu fico pensando naquelas pessoas que trabalham
nas empresas do município. Será que só as pessoas, aqueles que trabalham na prefeitura, têm direito desse transporte? Os demais não necessitam de transporte nenhum, então. Todos podem caminhar com as suas próprias pernas. E aí, o que foi feito? Qual alternativa o município fez para ajudar essas pessoas que trabalham no nosso município? Foi feito algum edital para ver se aparecesse alguém para fazer essas linhas de transporte? Cadê as declarações para essas pessoas que transitam, que hoje a queixa é a terceira idade e as voluntárias? Se acontecer algum acidente nesse transporte, existe alguma declaração? Se acontecer alguma coisa à empresa ou até mesmo ao motorista? Porque declaração, pelo que a gente sabe aí que foi apresentado, só tem uma aí, né, Valério? Todo mundo já tem conhecimento. Essas pessoas não precisam dessa declaração aí? Se acontecer uma tragédia dessa, a empresa vai ter condições de bancar? E fico pensando nessa pessoa. E aí, como faz? Se existe a possibilidade de criar uma lei, que hoje a gente está implantando aí, por que o prefeito, que é a autoridade máxima aí, não criou essa lei? Colega Moisés, consegue uma parte? Sim, sim. Eu fiquei muito indignada quando eu vi os comentários. O senhor prefeito está aí, eu vice. Sabe, senhor prefeito, eu disse jamais eu ia fazer alguma coisa para prejudicar alguém, jamais. Isso não faz parte do meu caráter. E a gente está fazendo uma emenda na lei 1742 que abrange os estagiários e CEs. Vocês vão estar dentro da lei agora, poderão usar sim o transporte, tá? Vai ser lei municipal. Servente, merendeira, biblioteca, atendente de creche, demais pessoas que auxiliam na comunidade escolar. Pais e alunos, quando solicitando a sua presença na escola a pedido da direção. Essas pessoas sim vão estar dentro da lei, tá? Vocês vão poder usar. A lei não pode ser votada hoje, porque precisa da... A gente já falado anteriormente que vocês vão dar um presente. Mas precisa de 24 horas para ir à votação. Então, semana que vem ela vai ser votada e vai ser aprovada, tá, Cris? Vocês mandaram mensagem e perguntando como funcionaria. Vai ter lei agora autorizando vocês. Obrigado. Por isso que às vezes a gente fica perguntando, a gente tem que beneficiar o máximo de pessoas possível. A gente não pode beneficiar A ou B. A gente tem que dar oportunidade a todos, então, no município. Se serve para a prefeitura, e eu nunca fui contra as caronas, mas tem que abranger a todos. Porque não é uma pessoa que vem trabalhar no município, são várias. Não é só da prefeitura. Então, eu acredito que se a carona é possível, ótimo, perfeito. O prefeito assume o risco, se der algum acidente, vamos ver o que acontece. Porque a gente sabe que o trânsito tá ruim, o asfalto tá péssimo. A gente sabe que aí o município sofre aí com essas estradas ruins aí, então fica aí meu descontentamento quanto a isso. E eu acredito que vamos se pensar numa alternativa para essas pessoas aí. Gostaria de fazer um convite para o 22º jantar italiano, que se realizar dia 2 de agosto, no pavilhão São Cláudio, que junto com a comemoração aí da imigração italiana aí da região, hoje a alemã também vai ser pessoal honraria aí, então a família homenageada será a família Zaffanelli. Então, desde já fica o convite a todos aí, e seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Valério. Senhor presidente, senhores vereadores, saudar a presença do prefeito e primeira-dama, que não estavam aí no primeiro pronunciamento. Vereador Moisés, vereadora Camila, essa emenda que estamos apresentando
pode ter a certeza que virá de lá porque é incondicional. Eles não têm capacidade para criar uma lei, aí quem cria, eles acham um argumento para dizer que é incondicional e que o vereador ele não tem autonomia para fazer isso. Mas eu já disse, tem um Laval trabalhando na administração, e quem sabe procure esse Laval, que ele fez isso em Cerro Branco lá e está funcionando lá. Tá? Quem sabe? Senhor presidente, que me surpreende aí, que eu tomei conhecimento aí do Vale Alimentação, que eu já puxei na semana passada, que é outra, né, que não quer dar o braço a torcer de revogar aquela lei e fazer uma lei nova. Me parece que o Vale Alimentação, para quem ganha diária, não vai ser pago, tá? Para quem recebe vianda, não vai receber, tá? Não, parece que não vai receber. E o pior, não sabem nem quem recebe vianda para controlar isso. Tem uma grandeza, manda o projeto, revoga, nós aprovamos, né, senhor presidente? Imediatamente, retroativo. Quando de direito, nós estamos aqui para fazer o bem e não para prejudicar ninguém, como é colocado aí. Aproveitando, aqui hoje também recebi uma indignação, Vilnei, vereador, colega, é da sua localidade. É a água que desce ali, né, do bar ali, né, da esquina. É o aterramento que estão pedindo ali, o cascalhamento. Tá? O senhor passa ali diariamente e ajuda, quem sabe, a intervir junto ao Poder Executivo, à Secretaria de Obras, para que se tome providências ali, se faça aquele serviço ali, inclusive aqui na entrada da linha faxinal, do Diego, que eu já havia pedido isso, né, através de um pedido de providência, reforcei na tribuna aqui, reforço hoje aqui novamente, com a presença do senhor prefeito aí. É só ir ali olhar, passo ali todo dia. Aquela água ali, tem que respeitar aqueles que vêm a pé, transitam ali, tem que dividir, passa um carro, pode embargar o pedestre que ali está. A quanto, e nas andanças que a gente faz por aí, e aí eu não entendo qual é a razão, das queixas que se tem da saúde. Alguns, ótima saúde, mas o básico. Daquilo que precisa mais, não tem. Senhor prefeito, por favor, senhor prefeito, senta com a direção do hospital, repasse um dinheiro a mais para tirar, pelo menos desafogar aqueles que estão lá com dor, esperando uma cirurgia de coluna, de joelho. Faça esse convênio, nós temos condições hoje de pagar em torno de 100 mil reais pela arrecadação que nós temos hoje. Não é porque esse vereador pede, porque o pedido Valer, não. Faz do jeito que quiserem, mas repassa mais dinheiro para nós resolver muita coisa em termos de saúde no nosso município. Muita viagem a ser feita em Porto Alegre, que não haveria necessidade, que poderia ser feito no HCB. A região hoje cai no HCB, só que nós aqui temos que levar Porto Alegre e esperar na fila, esperar a vaga do SUS, isso, aquilo. Então, é uma sugestão novamente o que eu faço aqui. Falei pessoalmente com o secretário da Saúde, para ele ajudar a intervir nesse sentido aí, de repassar um dinheiro e fazer um convênio amplo com o Hospital de Cachoeira, porque é um dos melhores hospitais do estado hoje. Para não dizer que é só críticas, nós temos que elogiar. Senhor presidente, fazia aqui nessa tribuna a manifestação da Boca de Lobo, em frente, na esquina do Márcio Rutsatz. Às 11 horas do outro dia, a Boca de Lobo estava consertada. Que bom! Mas, infelizmente, tem que chegar no ponto que chegou aquela Boca de Lobo. Está lá o serviço feito. O seu João, o bolo, né, fizeram no outro dia. 11 horas da manhã estava pronto. E já estavam do outro lado, fazendo a Boca de Lobo do outro lado também. Tá? Então, assim,
pedido, ouvi o que se diz aqui, independente de quem pede, solucionou imediatamente aquele problema. 25 de julho está aí. Nós temos, e eu dizia lá pela época da política, né, de fazer algo para o nosso agricultor, né, sofrido, nosso trabalhador, caminhoneiro, motorista, do 25 de julho. Mais uma vez vai passar em branco. Nós sugeríamos até fazer algo novo, inovar aqui em Novo Cabrais. Quem sabe fazer um banho no rolete naquele dia e trazer os agricultores num desfile. Mas eu acredito que os agricultores, o pessoal do agro ia boicotar. Por isso, pela decisão do governo, da base do governo essa semana, em votar contra a renegociação do agro, da renegociação das dívidas e o prolongamento através da securitização. Mas fica aqui, nesse dia 25 de julho, que a gente comemora o dia do agricultor, né, do nosso trabalhador. Tá? Essa data é importante. Cerro Branco vai ter essa festividade e o que nos resta é participar em Cerro Branco, porque nós, que temos o Partido dos Trabalhadores, que se diz Partido dos Trabalhadores, ele não lembra do trabalhador também de fazer algo em homenagem a ele, a homenagear a ele, aquele que dá o sustento ao nosso município, que é a agricultura. Era isso, senhor presidente. Não tendo nenhum vereador mais para as explicações pessoais, passamos para os comunicados da presidência. Sem mais assuntos a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convidando os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 28 de julho de 2025, com início às 18 horas. E lembrando a comunidade cabrazense que nos prestigiam essa noite presencialmente aí, que logo agora, após, a gente terá a sessão solene em homenagem à colonização alemã, uma indicação da vereadora Ângela. Sessão realizada no dia 21 de julho de 2025. Presidente e vereador Álvaro, boa noite.